Capítulo 9. Rivais dignos. Sempre que ouvia seu nome, eu sentia certo desconforto. Quando ouvia alguém elogiá-lo, uma onda de inveja tomava conta de mim. Sei que ele é uma boa pessoa e um cara legal. Respeito muito seu trabalho. E ele sempre foi gentil comigo quando nos encontramos em ambientes profissionais. Fazíamos o mesmo tipo de trabalho: escrever livros e dar palestras sobre nosso modo de ver o mundo. Embora haja muitos outros que fazem trabalho semelhante ao dele e ao meu, por algum motivo fiquei obcecado por ele. Eu queria ser melhor do que ele. Eu verificava regularmente as classificações online para ver como meus livros estavam vendendo em comparação com os dele. De ninguém mais, só os dele. Se os meus vendiam mais, eu abria um sorriso de puro regozijo e sentia-me superior. Se ele estivesse melhor do que eu na classificação, eu fechava a cara e ficava de mau humor. Ele era meu principal concorrente e eu queria vencer. Então algo aconteceu. Fomos convidados a dividir o mesmo palco num evento. Embora tivéssemos palestrado no mesmo evento antes, seria a primeira vez que estaríamos efetivamente num palco ao mesmo tempo. No passado, eu falara no primeiro dia, por exemplo, e ele no segundo. Dessa vez, no entanto, estaríamos no palco ao mesmo tempo, sentados um ao lado do outro para uma entrevista conjunta. O entrevistador pensou que seria, entre aspas, divertido que cada um apresentasse o outro. Eu fui o primeiro. Olhei para ele, olhei para a plateia, olhei novamente para ele e disse: "Você me deixa incrivelmente inseguro porque todas as suas forças são as minhas fraquezas. Você é capaz de fazer bem algumas coisas que eu tenho bastante dificuldade de fazer." A plateia riu. Ele olhou para mim e respondeu: "A insegurança é recíproca." Ele continuou identificando alguns dos meus pontos fortes em áreas nas quais ele queria melhorar. Em um instante compreendi o motivo pelo qual eu me sentia tão competitivo em relação a ele. O modo como eu o via não tinha nada a ver com ele, tinha a ver comigo. Quando seu nome era mencionado, ele me fazia lembrar áreas de atuação nas quais eu tinha dificuldade. Em vez de investir minha energia em me aprimorar, superando minhas fraquezas e aumentando minhas forças, era mais fácil me concentrar em superá-lo. É assim que a competição funciona, certo? É um impulso para vencer. O problema é que todas as métricas para aferir quem estava à frente e quem estava atrás eram arbitrárias. E fui eu quem estabeleceu os critérios de comparação. Além disso, não havia linha de chegada, então eu estava tentando competir numa corrida em que nunca haveria um vencedor. A verdade é que, apesar de fazermos coisas semelhantes, ele não é meu concorrente, é meu rival digno, comparável a mim em merecimento. Para qualquer pessoa que tenha passado algum tempo assistindo ou praticando esportes, é familiar a noção de uma competição finita, na qual um jogador vence e o outro ou conquista o título ou um prêmio. De fato, para a maioria de nós, isso é tão entranhado em nossa maneira de pensar que automaticamente adotamos uma atitude de nós contra eles, sempre que há outros jogadores em campo, independentemente da natureza do jogo. No entanto, se somos jogadores num jogo infinito, temos que parar de pensar nos outros jogadores como competidores a serem derrotados e começar a encará-los como rivais dignos, que podem nos ajudar a nos tornarmos jogadores melhores. Um rival digno é outro jogador no jogo com o qual vale a pena nos compararmos. Rivais dignos podem ser jogadores em nossa atividade ou fora dela. Podem ser inimigos declarados ou, às vezes, colaboradores ou colegas de trabalho. Também não importa se eles estão jogando com mentalidade finita ou infinita, contanto que nós joguemos com mentalidade infinita. Independentemente de quem sejam
ou de onde estejam, a questão principal é que fazem alguma coisa, ou muitas coisas, tão bem ou melhor do que nós. São capazes de fazer um produto melhor, inspirar mais lealdade, ser um líder melhor ou agir com mais sentido de propósito do que nós. Não temos que admirar tudo que diz respeito a eles ou concordar com eles, nem mesmo gostar deles. Simplesmente reconhecemos que têm forças ou aptidões com as quais podemos aprender uma coisinha ou outra. Devemos escolher nossos rivais dignos e ser sábios ao fazer essa seleção. Não faz sentido pensarmos outros jogadores aos quais superamos constantemente pelo simples prazer de nos sentirmos melhores. Isso contribui pouco ou nada para nosso crescimento. Eles não têm que ser os melhores jogadores ou um de seus encarregados. Nós os escolhemos para serem nossos rivais dignos, porque alguma coisa neles revela nossas fraquezas e nos impulsiona para um constante aprimoramento, o que é essencial se queremos ser fortes o bastante para permanecer no jogo. De meados da década de 1970 até a de 1980, Chris Evert Lloyd e Martina Navratilova dominavam o tênis feminino. Embora fossem adversárias quando se enfrentavam nas quadras, cada uma determinada a vencer, foi o respeito mútuo que ajudou as duas a se tornarem as melhores jogadoras de tênis da época. Abre aspas. Aprecio o que ela fez como rival para que eu aprimorasse meu jogo, disse Lloyd uma vez falando de Navratilova com carinho. E creio que ela aprecia o que eu fiz por ela. Fecha aspas. Foi por causa de Navratilova, por exemplo, que Lloyd teve que mudar seu estilo de jogo. Já não poderia mais usar a tática de jogar do fundo da quadra. Teve que aprender a ser mais agressiva. É isso que um rival digno faz por nós. Ele nos impulsiona de uma maneira que poucos são capazes de fazer. Nem mesmo nosso treinador. E no caso de Evert e Navratilova, isso elevou o nível de seus jogos de tênis em geral. O impacto dessa sutil mudança de mentalidade pode ser profundo no modo como tomamos decisões e priorizamos recursos. Uma competição tradicional nos obriga a assumir uma atitude que busca a vitória. Um rival digno nos inspira a assumir uma atitude de aprimoramento. No primeiro caso, a atenção é focada no resultado, no segundo, no processo. Em essa simples mudança de perspectiva, alterna imediatamente o modo como vemos nossos negócios. É o foco no processo e no aprimoramento constante que ajuda a revelar nossas aptidões e a aumentar a resiliência. Um foco excessivo em vencer a competição não só acaba se exaurindo com o tempo, como pode atrapalhar a inovação. Outro motivo para ajustar nossa perspectiva e passar a considerar bons jogadores em nosso campo de atuação como rivais dignos é que isso nos ajuda a nos mantermos honestos. Imagine um corredor que está tão obcecado em vencer a corrida que esquece as regras, a ética ou a razão de ter começado a correr. Ele é capaz de dedicar tempo e energia e prejudicar quem está correndo mais rápido que ele a recorrer a medidas ardilosas como fazer seu concorrente tropeçar. Ou talvez se valha de drogas ilegais para aumentar o desempenho. Ambas as táticas certamente aumentarão suas chances de vencer a corrida, mas o deixarão mal equipado para o futuro. Além disso, elas se esgotarão e ele continuará a ser um corredor lento. Quando consideramos os outros jogadores como rivais dignos, eliminamos a pressão de empreender
um esforço que só admite a vitória a todo custo e, consequentemente, sentimos menos necessidade de agir de forma antiética ou ilegal. Manter nossos valores se torna mais importante do que o resultado, o que efetivamente nos motiva a sermos mais honestos. Organizações ou políticos que optam por fazer a coisa certa e não aquilo que os ajuda a conseguir resultados são bons exemplos. Quanto a meu rival digno, quando eu pensava em Adam Grant como um concorrente, isso em nada me ajudava. Pelo contrário, acabava alimentando minha mentalidade finita. Eu estava mais preocupado com uma competição arbitrária de classificações do que com levar minha causa adiante. Gastava tempo e energia demais me preocupando com o que ele estava fazendo em vez de focar essa energia em como eu poderia ser melhor naquilo que faço. Desde o dia que aprendi a mudar minha mentalidade, não comparo mais a posição dos meus livros na classificação dos mais vendidos com os dos livros de Adam. Nem com os de ninguém, na verdade. Minha mentalidade mudou. Da atitude de canalizar meus sentimentos de insegurança em relação a ele para a busca de uma parceria que permitisse a nós dois levar adiante nossa causa em comum. Nós nos tornamos bons amigos. Ele gentilmente leu as provas deste livro e me ajudou a melhorá-lo. E fico genuinamente feliz quando ouço seu nome ou vejo que está se saindo bem. Quero que suas ideias se disseminem. Na verdade, quem ler este livro deveria ler também Dar e Receber e Originais. Os dois são leituras essenciais dentro e fora do mundo dos negócios. Convém ressaltar um fato divertido. Num jogo infinito, nós dois podemos ser bem-sucedidos. Afinal, as pessoas podem efetivamente comprar mais de um livro. Uma mentalidade infinita contempla a abundância, enquanto uma mentalidade finita opera no terreno da escassez. No jogo infinito, aceitamos que, entre aspas, ser o melhor é uma incumbência para tolos e que muitos jogadores podem se sair bem ao mesmo tempo.